eles se pronunciam nas redes, como o próprio governador Tarcísio de Freitas. Eu queria abrir esse momento agora de a gente analisar o que disse o governador. O governador Tarcísio de Freitas, hoje, que é um dos líderes da direita, apontado inclusive pelos seus aliados, né? Ele diz aqui, ó, há uma narrativa disseminada contra o presidente Jair Bolsonaro e que carece de provas. É preciso ser muito responsável sobre acusações graves como essa. O presidente respeitou o resultado da eleição e a posse aconteceu em plena normalidade e respeito à democracia. Que a investigação em andamento seja realizada de modo a trazer à tona a verdade dos fatos. O que ele quer dizer com isso, ô Josias? Eu acho que ele está fazendo um jogo de um cálculo político do tipo custo-benefício, né? E, a meu juízo, está errando, porque em política, como na vida, Fabíola, cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, desde que a galinha não seja golpista, né? E está o governador querendo reter do seu lado o eleitorado bolsonarista sem perder o conservadorismo mais ameno ou menos radical, né? Agora, não dá para ignorar as evidências, né? Evidências que levaram a Polícia Federal a colocar o Bolsonaro para ciscar como indiciado dentro de um inquérito sobre uma trama de golpe, né? Então aí o Tarcísio de Freitas está exagerando no comedimento, né? Ele desafia a teoria de Darwin quando ele diz que ele trata a realidade como se fosse ficção. Há uma narrativa disseminada contra o Bolsonaro, isso carece de provas. As provas estão aí, quem só não vê quem não quiser enxergar, né? E ele se recusa, Fabíola, a aceitar até o Copérnico, porque o governador ele mantém a mão direita dele ali na alça do caixão do Bolsonaro e os pés na terra plana, porque só na terra plana é possível admitir que o mito do Tarcísio de Freitas, respeitou o resultado da eleição, como diz o governador. A posse do Lula, segundo ele, aconteceu em plena normalidade, respeito à democracia. Ora, o presidente fugiu para os Estados Unidos para não entregar a faixa. Que normalidade é essa que desagou numa invasão das sedes dos três poderes, um quebra-quebra, uma semana depois de o Lula ter subido a rampa do Palácio do Planalto? Então, se isso é normalidade democrática, então realmente o governador está se recusando a aceitar Copérnico. A Terra para ele é plana. E tem eu estava até escrevendo sobre isso mais cedo, Fabiola. O Titanic virou, com o tempo, a melhor metáfora para retratar esses enredos trágicos, né? Então, nós estamos vivendo agora um momento que nenhuma imagem é mais fascinante a bordo do bolsonarismo do que essa imagem do Tarcísio de Freitas deslizando pelo convés ali como um músico fiel de uma orquestra que está a caminho do fundo, né? As caldeiras estão explodindo, a água está invadindo o trombone e o Tarcísio está lá, seguindo a batuta do Bolsonaro, sem desafinar. É como se o governador ouvisse um comando interior do Bolsonaro: toque, continue tocando e toque com brio. Quer dizer, a conjuntura já ofereceu ao Tarcísio de Freitas inúmeras oportunidades para o desembarque, né? Mas ele está exibindo aí uma disposição de afundar junto com o Bolsonaro até o último glub-glub ali, quando tiver já com a água ultrapassando a cabeça. Mais um pouco e não vai haver bote salva-vidas à disposição do governador. Então ele precisa maneirar nesse cálculo dele, não é? Porque tudo tem limites e, aparentemente, o limite para essa adesão cega ao Bolsonaro já foi ultrapassado, Fabiola. Né, a realidade dos fatos. E ele fala em narrativa, né? Qual é a realidade dos fatos, Thales Faria? Como é que você analisa esse posicionamento do governador Tarcísio de Freitas? A realidade dos fatos já está clara para todo mundo diante disso tudo que foi levantado aí. Já está clara. Mas o Tarcísio resolveu vir com uma moderação que não agrada nem ao Bolsonaro, nem aos democratas que, porventura, votam nele. Então, ele diz assim: que a investigação em andamento seja realizada de modo a trazer à tona a verdade dos fatos. Isso aí, para o Bolsonaro, significa: peraí,
está dizendo que ainda pode chegar a mais coisas. Bolsonaro não fica nem um pouco satisfeito com uma declaração com esse tom, nem um pouco. Nem o Bolsonaro, nem os bolsonaristas raiz. Diga-se de passagem, o Tarcísio não era um bolsonarista raiz. Foi se tornando. E hoje em dia ele quer manter esses bolsonaristas como eleitores dele e manter a relação dele com Bolsonaro como um patrimônio que possa lhe trazer mais votos, ou para uma reeleição a governador, ou para um salto à presidência, que é pouco provável, segundo o Gilberto Kassab. Então, ele ficou nesse meio tempo que não agrada nem a um lado, nem ao outro. É uma posição extremamente arriscada. Em política, a covardia, às vezes, é mortal.